Sempre estou me perguntando quais são os lados positivos e os lados negativos de morar aqui no Japão, então eu resolvi preparar uma listinha, na verdade duas listinhas, né, com as partes boas e as partes ruins também. Eu vou fazer essa daqui, que é falando das partes ruins, né, porque eu acho que é melhor falar das partes ruins primeiro e depois sim vamos falar das partes boas. Vou deixar o link do outro vídeo também aí na descrição para você assistir logo na sequência, beleza? E claro que tudo que eu vou falar aqui no vídeo são opiniões nossas, né, que eu fiz a lista com a minha mulher e com o meu filho também. Então pode ser que outras pessoas não tenham um problema com alguma coisa que a gente vai falar aqui, ou tenha problema com alguma outra coisa que a gente não citou, e por aí vai. E também lembrando que isso daqui é sobre morar no Japão, né? Tem uma diferença muito grande entre morar no Japão e vir fazer turismo no Japão. A gente provavelmente vai falar bastante sobre isso aqui neste canal, né? Mas esta lista aqui é mais sobre viver no Japão mesmo, beleza? Vamos lá então. A primeira coisa que se pensa quando fala em desvantagem de morar no Japão são os terremotos e os desastres naturais. Tem muitas coisas que acontecem por aqui, na verdade, furacão, tufão, risco de tsunami quando dá um terremoto no meio do mar e mais algumas outras coisas assim que é bem preocupantes mesmo. Só que o terremoto é geralmente o número 1, porque é uma coisa assim que pode dar a qualquer hora sem aviso nenhum. Então, por exemplo, eu posso estar aqui gravando para vocês agora e dar um baita de um terremoto aí que vai fazer o prédio inteiro sacudir. Isso é uma coisa que mata todo mundo de medo aqui no Japão, não só os brasileiros, os imigrantes, né, como também os japoneses mesmo. Todo mundo se borra de medo de terremoto. A gente aqui tá sempre fazendo treinamentos para saber o que fazer numa situação de terremoto, mas a verdade é que quando dá o terremoto a gente esquece toda essa preparação aí. Isso daí é um medo constante de praticamente todo mundo que vive aqui. E um outro lado ruim, bem pesado, que a gente vê por aqui também é o preconceito, principalmente pra gente que é imigrante do Brasil, que brasileiro tem uma fama bem desagradável aqui no Japão. Talvez vocês já ouviram falar assim, por exemplo, que quando um brasileiro entra numa loja aqui no Japão, eles começam a tocar bossa nova para avisar que tem brasileiro e o pessoal ir lá cuidar dos caras. E quando a gente trabalha em fábricas, por exemplo, junto com japoneses, geralmente os brasileiros ficam com os piores serviços, com as piores condições em comparação com os japoneses mesmo e por aí vai. Este, na verdade, é um tema bem delicado de se tratar, tem bastante coisa para falar sobre isso, então eu pretendo trazer um vídeo outra hora para falar só sobre este assunto, né? O preconceito aqui no Japão, mas realmente é uma coisa que incomoda e merece que tá nesta lista aqui. E sobre serviço que tem aqui para os brasileiros, geralmente são trabalhos em fábrica e um trabalho bem puxado. São poucos brasileiros que conseguem fugir, né? Que conseguem sair desta coisa de trabalhar em fábrica aqui, né? O que tem para a maioria é trabalho em fábrica mesmo. Na verdade é um trabalho que paga muito bem. Eu sei que tem gente que tem vergonha de falar que trabalha em fábrica, tem uns que não trabalham em fábrica, trabalham em escritório e se acha o rei da cocada preta, mas na verdade que não tem nada demais, né? Trabalhar em fábrica ou trabalhar em escritório, por exemplo, o importante é trabalhar. Quero deixar isso bem claro. O problema é que serviço em fábrica costuma ser muito puxado. Principalmente hoje em dia que está uma grande concorrência, né, internacional na indústria, né? E o Japão está tendo que cortar gastos para acompanhar isso daí. O serviço em fábrica começou a ficar muito corrido. Então uma pessoa hoje está fazendo serviço que duas pessoas fazia lá nos anos 90, por exemplo. Praticamente toda a fábrica tá assim, com um serviço bem rápido, bem corrido e bem puxado também. E isso é bom salientar, principalmente pro pessoal que acha que aqui no Japão a gente ganha dinheiro fácil. Não é não, viu? E justamente nesta parte de dinheiro vem a quarta grande desvantagem de morar aqui no Japão, que são os impostos. Aqui tem o imposto sobre consumo, a gente vê o imposto que a gente tá pagando em cima do que a gente compra. Tem o preço do produto e em cima daquilo a gente tá pagando 8% de imposto, em cima de qualquer coisa que a gente compra aqui no Japão. Só que fora isso, tem alguns outros impostos anuais que a gente paga também. Claro que imposto é uma coisa que existe em todo lugar do mundo, e no Brasil, por exemplo, o brasileiro também paga uma fortuna em imposto, e pior, né, não sabe nem para onde que vai este dinheiro. Só que aqui no Japão também a situação é mais ou menos assim. Acontece, dependendo do tamanho do teu salário, do tamanho da tua família, de você pagar tanto imposto que você mal tem dinheiro para fazer outras coisas. Tipo, é só pagar as contas, pagar as despesas do lar mesmo e pagar imposto. Tem algumas famílias que passam por uma situação dessa, é bem complicado mesmo.
mesmo. Mas enfim, outra coisa que também é meio difícil de acostumar aqui no Japão, principalmente pra quem é, tipo, que nem eu, né? Um brasileiro sem descendência que veio morar aqui, é a comida. Não que a comida japonesa seja ruim, a comida daqui é boa, na verdade, mas a gente tem costume da comida brasileira, né? E pra comer que nem um brasileiro aqui no Japão não dá. Até tem algumas lojas de produtos importados, inclusive produtos brasileiros mesmo, né? Que nem, por exemplo, feijão, pipoca brasileira, mais alguns doces, algumas tranqueiras aí, direto do Brasil, a gente até encontra aqui. Claro que tem um preço mais alto, mas não chega a ser pra tanto, né? Mas também não é como se a gente conseguisse comer só com um brasileiro aqui. Tipo, é uma coisa bem viável, principalmente na questão de carne. Brasileiro gosta de comer carne mesmo, né? Isso é uma coisa que já não tá tanto assim no Japão. Tanto que carne aqui custa uma fortuna, principalmente carne bovina. Então realmente não tem jeito, a gente tem que adaptar os nossos hábitos alimentares, né, pro que a gente encontra aqui. Aqui em casa, por exemplo, é meio que uma mistura, né, de comida brasileira com comida japonesa, o que a gente come, né. Então nesta comida do dia a dia tem que dar mais ou menos para se adaptar, né, só que outros tipos de comida que a gente come no fim de semana, que a gente vai para um passeio, por exemplo, para comer, né, já fica um pouco mais complicado, não é tudo que a gente encontra por aqui e algumas coisas que a gente encontra ainda não é do mesmo tipo, do mesmo jeito que tem no Brasil. O que mais me incomoda mesmo aqui são as pizzas. Pizza era uma coisa que eu gostava muito no Brasil e as pizzas japonesas são uma tristeza. Tá ligado? Aquelas pizzas com aquela camada grossa de queijo, aquela frango com catupiry bem caprichada mesmo. E ó, tô até babando aqui só de lembrar das pizzas do Brasil. Então, isso daí são coisas que não tem aqui. O máximo que dá pra tentar fazer é comprar uma pizza dessas de fazer no micro-ondas, né, a massa dela e tentar aprontar alguma mais ou menos parecida aqui em casa, e mesmo assim não vai ficar a mesma coisa. Então não é bem que seja difícil se acostumar com a comida japonesa ou que a comida japonesa seja ruim, né? Mas esta saudade de algumas comidas brasileiras que a gente só come no Brasil mesmo, realmente é bem complicado para quem fica muito tempo aqui no Japão. E o sexto item da minha lista, alguns vão falar que é frescura, mas é uma coisa que me incomoda demais aqui, que são os insetos. Como tem inseto cabuloso nessa terra. O problema aqui é mais ou menos o seguinte, a maior parte das áreas urbanas aqui, tipo... Se você não tá morando em Tóquio, lá em Nagoya, assim, cidades grandes mesmo, o negócio aqui vai ser mais ou menos o seguinte, tem 2, 3 quadras com casas ou prédios e do lado já tem um tambor, já tem uma plantação de arroz, entende? Ou então já tem um pomar lá com plantação, já tem algum matinho, tem um rio passando. Então aqui no Japão não é bem que tem uma área rural e uma área urbana, as áreas aqui são muito misturadas. E consequentemente tudo quanto é tipo de bicho aparece por aqui. Quando vai chegando o verão eles começam a vender um monte de produtos, né, para espantar insetos e tudo mais, só que nem todos eles têm muita eficácia, e os que tem ainda custa o olho da cara. Os bichos que tem aqui na região que eu moro, né, que são mais comuns assim, principalmente no verão, e que mais me botam medo, são 2. O primeiro é a lacraia, que é um bicho que eu nunca tinha visto no Brasil, sabia que existia, mas nunca tinha visto uma desgraça daquela na minha frente. E ela tem aqueles hábitos de entrar na casa da gente, entrar nos sapatos, se enfiar no meio das roupas e tudo mais. E ela tem uma picada que é doída pra caramba. Eu até agora nunca levei uma picada de lacraia, mas eu conheço um monte de gente que já e assim, os relatos deles não são legais, entendam. Então em época de verão as lacraias tocam terror mesmo aqui no Japão. E os outros bichos que eu detesto de tudo quanto é jeito são os pernilongos que tem aqui. Eu sou de Curitiba, que também é uma terra que tem bastante pernilongo, mas os pernilongos daqui são, eu acho que são pernilongo mutante, meu, não pode aquilo. Eles são um pouco maiores do que os pernilongos brasileiros, são pretos com bolinhas brancas e o ferrão deles, eu não sei como é que chama aquele bico que eles tomam, o canudinho deles, né? Ele é bem mais grosso do que os pernilongos que eu conhecia no Brasil e ainda parece que tem uma serra, parece um serrote aquilo lá. E a picada daquele bicho arde pra caramba. E o pior, dá uma coceira infernal e ainda deixa a pele inchada, tipo, cria uma bola mesmo, assim. Já cansei de ficar com bolas no braço, bola vermelha assim no braço por causa da picada desses bichos desgraçados. E justamente por isso também verão é a época do ano que eu menos gosto. Eu detesto o verão mesmo, principalmente aqui no Japão. Tem outras pessoas que detestam mais a primavera e é por causa do outro assunto aqui que está na lista, que é o tal do cafuncho.
Felizmente eu não tenho problemas com isso, mas minha mulher tem, meu filho também tem um pouco, e é mais ou menos o seguinte, na época da primavera, que as flores estão florescendo, fica tudo bonito, assim, realmente fica muito bonito aqui no Japão, tem as sakuras também, né, que são aquelas árvores que saem florezinhas rosas, e isso daí acontece só uma vez por ano, então é uma época muito bonita mesmo. Só que também o ar se enche de pólen, e o pólen daqui dá uma reação alérgica em muita gente. Quem tem problema com isso fica com problemas respiratórios, fica com a garganta irritada, às vezes irrita até os olhos, criando até feridas. É um incômodo bem grande que afeta muita gente na primavera. Felizmente eu não tenho, né? Só que a minha mulher e meu filho acabam sofrendo um pouco com isso, né? Nesta época, então eu acabo sabendo bem como que é ruim aí quem tem cafuncho, né? Nesta época de primavera. Aliás, uma das coisas que eles usam para prevenir essa irritação são as máscaras, né? Então quando você vê aí em fotos ou mesmo animes, né? O pessoal usando máscara no meio da rua, provavelmente é por causa do cafuncho aí na época de primavera. Aí o outro item da minha lista é uma coisa que na verdade dá um pouco de discussão aqui entre os estrangeiros, né, no Japão, que é sobre os médicos. A gente sempre ouve umas histórias bem cabulosas dos médicos japoneses que têm umas formas assim muito antiquadas, tanto de tratamento, né, dos pacientes quanto com as doenças mesmo. Isso é uma coisa interessante porque tem muita gente que acredita que aqui tem a melhor medicina do mundo, né, e realmente os equipamentos que tem aqui, a estrutura que tem aqui é coisa assim fora de série, só que os médicos ainda estão muito antiquados. Mas isso daí é uma coisa que a gente vê em médicos assim mais velhos, na verdade, né? Os médicos mais novos a gente vê assim que já tem um jeito diferente de lidar com essas coisas. O penúltimo item aqui da minha lista é sobre as casas ou apartamentos aqui do Japão que realmente são tão pequenos quanto costumam falar que são. Na verdade, pelo menos aqui onde eu moro, né, se você é uma pessoa assim organizada e que não costuma acumular muitas coisas, não costuma comprar muitas coisas, até que provavelmente você vai ter um bom espaço no apartamento que você mora. Mas tipo, qualquer coisinha assim, a mais do que o esperado, né, a mais do que o mínimo que você precisa ter numa casa, já vai entulhar ela. E até por isso mesmo, não sei se vocês já repararam, normalmente em canais, né, de brasileiros que estão no Japão, os vídeos que o pessoal faz, o cenário do pessoal é tudo uma bagunça sem tamanho, é tudo um monte de coisa empilhada e geralmente ainda cheia de cabides, né, tem tudo quanto é lugar, cabide com roupa em tudo quanto é lugar pela casa, e é assim mesmo, tá? Aqui o meu tá um pouquinho mais organizado, né, porque eu dei uma arrumadinha nesta área aqui, mas se a câmera cair aqui, vocês vão ver toda a bagunça que tá aqui do outro lado, que eu escondi da câmera. Então realmente esta parte aí de organização do lar no Japão é bem complicada, viu? Principalmente por causa do tamanho reduzido dos apartamentos e das casas. E justamente sobre isso que entra o último item aqui da minha lista, né? Que é um dos maiores problemas, pelo menos pra mim, que é cuidar da família aqui no Japão. Principalmente ter filho aqui no Japão acaba tendo um gasto assim meio elevado, só que tem alguns problemas maiores que isto. Normalmente quem tá aqui no Japão tá longe da família, dos amigos e assim, por exemplo, para sair para trabalhar, não tem com quem deixar o filho, né? Vai ter que deixar na creche, provavelmente. Até aí, tudo bem. O problema é que no Japão, a maior parte das famílias, a mulher não trabalha, a mulher continua em casa, cuidando só da casa e dos filhos, mesmo enquanto o homem vai trabalhar. Só depois lá que já tá com todos os filhos grandes, às vezes as mulheres saem para fazer bico também, né? Mas boa parte das famílias japonesas ainda está nesse esquema antigo de a mulher só trabalhar meio período ou não trabalhar mesmo e ficar cuidando da casa. E por causa disso, tanto as creches quanto as escolas estão adaptadas a este sistema e acaba prejudicando quem precisa trabalhar o dia inteiro. Então, tipo, dão muitas folgas para as crianças, chamam com frequência para reuniões e coisas do tipo, e são coisas que a gente tem que ir. Fora que por qualquer coisinha já chama os pais lá para levar os filhos para casa, né? Por exemplo, a criança deu uma tossidinha lá, já fala que tá com gripe e tem que levar o moleque pro médico. É mais ou menos assim que funcionam as coisas aqui. Por conta disso, acaba ficando mais difícil principalmente para as mulheres, né, que têm filhos em período escolar, conseguir serviço aqui no Japão. Justamente pelo que eu falei lá no começo, que os trabalhos aqui são bem mais puxados, muitas vezes até tarde da noite, então acaba que impossibilitando a gente de ter uma família aqui.
Impossibilitando, na verdade, não, mas dificultando bastante. Então é mais ou menos por isso que sempre falam, né, que se você quer vir para o Japão para juntar dinheiro, para fazer dinheiro mesmo, você não pode vir com criança e nem ter criança por aqui. Eu mesmo, de jeito nenhum, deixaria meu filho no Brasil para vir aqui para o Japão, né? Claro que eu trouxe ele junto e sabendo das dificuldades que eu iria ter. E realmente tem dificuldades mesmo de um estrangeiro criar família aqui no Japão. Mas então é isso, esta é a minha lista de 10 coisas ruins de se morar no Japão e também tem aí a lista de 10 coisas boas de se morar no Japão. O link deste outro vídeo está aí na descrição, não deixe de conferir ali também. E o canal aqui é novo, né? Se você não está inscrito ainda, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!